Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Feliz Páscoa, né? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo e dia de escola dominical, né? E nós vamos estar falando um pouquinho sobre liderança espiritual e logo mais à noite nós estaremos no nosso culto de Páscoa. Você que ainda não se preparou para logo mais, é interessante você se preparar para poder participar conosco. Separa aí o pãozinho, separa o vinho, suco de uva e venha participar com a gente naquele momento propício. A gente está preparando tudo lá embaixo. Temos que fazer uma arrumação diferente na sala para poder fazer esse culto de Páscoa para cada um de nós, né? E que o Senhor possa renascer, né? Reviver em cada vida, em cada lar neste domingo, que a cada dia nós possamos estar na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos começar logo porque a gente já está um pouquinho atrasado e o pessoal vai chegando e a gente vai falando, tá bom? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te agradecer por este dia, nós queremos te agradecer também por esta noite que passamos de descanso, em que o Senhor renovou as nossas forças e que possamos, ó Pai, a cada dia estarmos na Tua presença, fazendo a Tua vontade, Senhor. Agora, neste momento, que o Senhor possa nos ajudar naquilo que precisamos aprender um pouco mais da Tua Palavra, que possamos, ó Pai, Senhor, saber, ó Pai, reter aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, possamos aprender com o Senhor nesta manhã. E que este dia, ó Pai, possa ser lembrado como o dia da vitória. O dia, ó Pai, em que o Senhor ressuscitou e vive e está entre nós. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia para aqueles que chegaram agora. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4 e depois o versículo 21. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4 e depois o versículo 21. Ok? Então a palavra de Deus nos diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andeis segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro eu de Apolo,
não é evidente que andais segundo os homens? Versículo 21, esse mesmo texto. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Amém? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre liderança espiritual. E está numa revista aqui que a gente trabalha muito sobre igrejas saudáveis. E um dos problemas antigos existentes na igreja é a predileção por líderes. Ou seja, há muita gente que é crente de pastor, né? Me entenda bem. Não me entenda de forma assim que eu esteja querendo que as pessoas não sejam amigos dos pastores, não sejam meus amigos. Ele frequenta a igreja e trabalha na igreja não por causa de Cristo, mas por conta de afeição ao pastor, afeição à pessoa. E se o pastor sai da igreja, ele sai também. E o autor da revista, o autor da lição, ele vai dizer que este era um dos problemas que havia na igreja em Corinto. E ele foi combatido por Paulo, onde ele diz no verso 4 desse texto que nós lemos: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, não é evidente que andais segundo os homens? Este comportamento, queridos, revela, na verdade, uma imaturidade ou uma criancice, ele coloca dessa forma, e uma carnalidade, ou seja, um comportamento dominado pela natureza humana pecaminosa, né? Este comportamento é diagnosticado por 2 sintomas. O primeiro sintoma é que eles não tinham profundidade espiritual, pois não conheciam e nem praticavam a palavra de Deus. Ou seja, eles não tinham a profundidade da palavra, eles não liam a palavra, eles não buscavam a palavra. Eles viviam também em desarmonia uns com os outros. Eles eram divididos por grupos e partidos. Parece até que Paulo está falando para as igrejas de hoje, né? Existem muitas igrejas, lá na igreja não acontece isso, graças a Deus. Mas existem muitas igrejas que são divididas por grupos. Existem muitas igrejas que são divididas por partidos. Existem muitas igrejas que as pessoas só vão à igreja, mas não tem aquela profundidade espiritual que deveria ter. E nesse contexto que Paulo pergunta quem é de Apolo e quem é de Paulo, ao responder essas perguntas, ele nos oferece alguns conceitos bíblicos sobre liderança espiritual. E o primeiro conceito que ele traz é uma coisa que eu trago também dentro do meu ministério, dentro da minha vida. Em primeiro lugar, independente de eu ser pastor, independente de eu ser alguma coisa na igreja, independente de eu ser alguma coisa fora da igreja, eu tenho que aprender a ser servo, né? Porque o servo é aquele que veio para servir, é aquele que veio para não ser servido, mas para servir. Porque o bom líder é aquele que já foi servo e sabe ser servo, né? E Paulo diz, quem é de Apolo, quem é de Paulo? Servos por meio de quem cresces, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Está lá no versículo 5. E eles são servos de Cristo, né? Duas respostas nesse verso, no versículo 5, ele vai dizer aqui, Paulo vai dizer aqui, a primeira resposta é que eles são servos de Cristo. Ele usa a palavra servos, e a gente sabe que a palavra servo, dentro da própria palavra de Deus, ele vai remeter muito à questão do diaconato, né? E um diácono é alguém que serve aos outros, assim como Jesus serviu. Lá em Mateus 20, 28 você vai ver isso. Quando nós abrimos Mateus 20, 28, eu até separei aqui ontem para ler para os irmãos, ele diz assim, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É isso? A ênfase de Paulo não é a pessoa,
mas a obra que ele está realizando. A ênfase de Paulo não está na questão da pessoa, mas o que ele está fazendo dentro da obra de Deus. O segundo ponto que ele traz para a gente aqui, nessa questão de ser servo, quando ele usa a palavra servo, é que eles são servos por meio de quem vocês se tornaram crentes. Ou seja, a ênfase de Paulo é que eles eram meros instrumentos por meio de quem Deus realizava a sua obra. Logo, nenhum líder espiritual ele deve ser idolatrado. O mais interessante é isso, é que as pessoas, infelizmente, hoje em dia, idolatram muito a questão do pastor, a questão do líder, a questão do padre, né? Então, coloca a questão do pastor, vamos dizer assim, né? Vamos trazer para a nossa realidade, como se fosse uma pessoa assim, como se fosse um semideus. E não é um semideus, né? Nós precisamos entender que para ser um bom líder, a questão da liderança espiritual, em primeiro lugar, eu preciso ser servo. Né? Se eu não for servo, não adianta nada. O segundo ponto que ele traz é que eu preciso ser, né, um plantador e um regador. Como é que é isso, pastor? Eu preciso ser um plantador e um regador. E a gente vai ver isso. Lá no versículo 6 até o versículo 8, ele vai dizer assim: eu plantei, Apolo regou. Mas o crescimento veio de quem? De Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Né? Não somos nada senão meros plantadores e regadores daquilo que Deus tem para cada um de nós. Não somos nada senão aquilo que Deus já colocou para cada um de nós. Não somos nada senão aquilo que Paulo vem colocar aqui para a igreja em Corinto, que eles não devem ter partidarismo dentro dessa situação. Paulo usa aqui uma figura agrícola para descrever o trabalho de um líder na evangelização e plantação de uma igreja. É engraçado que Paulo usa as mesmas metáforas, as mesmas coisas, os mesmos tipos de exemplo que Jesus usava. Jesus usava coisas do momento, Jesus usava coisas da situação daquele, as questões agrícolas, as questões que as pessoas estavam vivendo no momento ali. Paulo vai usar exatamente isso, né? E há 4 lições primordiais nestes versos. A primeira, que a igreja é a lavoura de Deus. A igreja é a lavoura de Deus. O coração humano é o terreno onde a semente da palavra ela é semeada. Ou seja, nós estamos vivendo esse ano a questão da colheita. Mas antes, para que nós pudéssemos ter uma colheita boa, nós precisamos trabalhar a terra, nós precisávamos, né, jogar a semente, nós precisávamos arar a terra, nós precisávamos regar, nós precisávamos plantar, nós precisávamos adubar. E isso tudo, ela vai também remeter à questão do coração humano. Primeiro você precisa preparar a terra, ou seja, adubar, né? Cortar a terra, afofar a terra, para depois plantar a semente. E plantando a semente, né? Plantando a palavra de Deus, o coração humano ele vai ficar mais tranquilo em receber essa palavra, que é a palavra de Deus. Quando a semente ela frutifica, nasce um cristão ou um membro de uma família de Deus. Ou seja, a igreja é o resultado e a soma desses corações onde a palavra frutificou. Ou seja, a pessoa, quando você consegue fazer todo esse projeto para que você possa levar essa pessoa até Cristo, a igreja vai ser esse meio onde
a palavra de Deus frutificou na vida dele. O segundo ponto que ele traz é que a lavoura de Deus nasce por meio do trabalho árduo daqueles que plantam e daqueles que regam. Ou seja, a palavra de Deus nos diz, eu plantei, Apolo regou. Ou seja, nem o que planta vai ver o crescimento, nem o que planta vai regar. Mas aqui a palavra diz, eu plantei, Apolo regou. Trata-se de um trabalho coletivo, onde uns precisam dos outros. Na igreja a gente não pode trabalhar sozinho, na igreja a gente não trabalha sozinho. A liderança cristã, você como cristão, você tem que aprender que dentro da igreja, ou fora da igreja também, a gente não consegue trabalhar sozinho, a gente não consegue viver uma vida isolada, simplesmente dizer assim, eu sou autossuficiente naquilo que eu faço e eu não preciso de ninguém. Todos nós precisamos uns dos outros, né? A diversidade de dons, né? Uns são chamados para tocar, outros são chamados para pregar, outros são chamados para evangelizar, outros são chamados para o trabalho social, outros são chamados para a oração, outros são chamados para diversas coisas. Por isso que dentro da igreja há uma diversidade de dons em que você é trabalhado e você vai trabalhar na área que você se ache melhor. Tem pessoas que são chamadas para trabalhar com crianças, tem outros que são chamados para trabalhar com jovens, tem outros que são chamados para trabalhar com adultos. Isso aí você não pode dizer assim, eu vou pegar a pessoa lá que trabalha com a união de homens, a união feminina, e vou jogar lá para trabalhar com crianças. Pode ser até que dê certo, para trabalhar com jovens, talvez não dê certo. Porque você tem que entender que Deus te coloca no lugar aonde você tem que estar. É isso? Então, a diversidade de dons, ou seja, eu planto, eu rego, eu adubo, né, eu preparo a terra, eu cuido, e a interdependência dos ministérios da igreja. O terceiro ponto que ele traz aqui, que Paulo traz aqui, é que a lavoura cresce por causa de Deus. É Ele quem dá o crescimento. O homem trabalha, mas somente Deus pode dar a vida e o crescimento espiritual da igreja. Ou seja, eu posso plantar, eu posso preparar a terra, esse é o meu objetivo. Eu posso jogar a semente ali, eu posso regar, mas o crescimento depende de Deus. Se Deus não quiser que aquela semente germine, ela não vai germinar, mas o crescimento vem de Deus. Ou seja, o que ele está trazendo para dentro da igreja? Para dentro da igreja de Corinto, para dentro das nossas igrejas. É que, por mais que a gente vá lá fora, por mais que a gente vá lá e fale do evangelho para as pessoas, por mais que a gente venha a colocar a semente ali, por mais que a gente fale, por mais que a gente insista, quem dá o crescimento é Deus. Quem faz germinar é Deus. Você pode regar, mas quem vai dar quem vai colocar a pessoa diante dele é o próprio Deus. É isso. O quarto ponto que eu quero trazer para vocês aqui dentro dessa questão do plantador e regador é que todos que trabalham na lavoura de Deus serão recompensados. Isso é interessante, que diz que Deus receberá toda a glória por meio da igreja. Cada trabalhador será recompensado segundo o seu próprio trabalho, né? Segundo aquilo que ele fez. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 25. Mateus 25, a partir do verso 14, mas eu quero ler somente o verso, a partir do verso 14. Mateus 25, apenas o verso 23, que ele diz assim: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aqui fala sobre a questão dos talentos, onde o Senhor sai, vai viajar e deixa com 3 pessoas, com 3 servos dele, os talentos. Um ele deixa 5, outro ele deixa 3, outro ele deixa 1. O de 5 ele
faz frutificar mais 5, o de 3 faz frutificar mais 3, e o de 1, ele enterra o seu talento, e aí você vai ver que ele não recebe nada, porque infelizmente ele enterrou o seu talento. Nós não podemos enterrar o nosso talento, nós não podemos enterrar aquilo que Deus colocou na nossa vida. Nós temos que plantar e nós temos que regar, mas nem sempre aquele que planta rega, e aquele que rega é aquele que plantou. O terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é que o primeiro ponto é que nós devemos ser servos. O segundo ponto é que nós devemos ser plantador e regador. O terceiro ponto é que nós precisamos ser cooperadores. E nós somos cooperadores de Deus. E lá no versículo 9 de 1 Coríntios 3, vai dizer assim: porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Para Paulo, ele e Apolo trabalhavam como cooperadores para Deus e com a cooperação de Deus, né? Eles trabalhavam, me entenda, eles trabalhavam como cooperadores para Deus e com a cooperação de Deus, porque uma coisa depende da outra, ou seja, nós precisamos de Deus, nós cooperamos com Deus e Deus trabalha em favor de nós também. Não é isso? Nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Esses dois sentidos, queridos, são possíveis. Um não exclui o outro. Não que o homem seja igual a Deus, né? Pois os líderes não são nada e não podem realizar nada sem a bênção de Deus. Lá em 2 Coríntios 1, 24, ele vai falar isso. Deixa eu ler para vocês. 2 Coríntios 1, 24, ele vai falar sobre essa questão. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Amém? Nós somos cooperadores de Deus. É Deus quem produz o crescimento. Aí Paulo vai usar uma metáfora de arquitetura, né? Lá no versículo 10 de 1 Coríntios 3, ele vai falar sobre isso, né? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. A palavra construtor aqui, ele vem de um termo grego arquiteto, né? Só que o arquiteto, no contexto de Paulo, não indicava aquele que elaborava um projeto, que hoje, no nosso contexto, arquiteto é aquele que elabora o projeto, mas segundo o contexto de Paulo, não indicava aquele que elaborava um projeto, mas aquele que executava o projeto. O arquiteto era um mestre de obra, ou seja, um pedreiro responsável que executava a obra. Por isso, Paulo usa o adjetivo prudente para qualificar o construtor, né? E existem algumas razões por que o construtor deve ser prudente. E aí eu queria trazer de forma bem rápida para vocês, porque a gente tem muita coisa hoje para ver. Uma das razões que o construtor deve ser prudente é que ele não pode mexer no fundamento da obra. Ou seja, ele só pode mexer no fundamento da obra se o dono da obra permitir, se houver segurança. E aí no versículo 11, ele vai dizer assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele não pode mexer no fundamento da obra, ou seja, na base que foi feito, porque a base nós conhecemos quem é? É Jesus Cristo na nossa vida. Então, se você tirar a sua base, o que vai acontecer? Você vai sucumbir. O seu prédio vai desmoronar. Não é isso? A segunda razão aqui é que ele precisa escolher bem o material que vai usar na construção. Ele não pode usar um cimento de terceira, nem de segunda. Ele tem que usar um cimento de primeira. Contudo, se alguém, lá no versículo 12, vai dizer assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, que era o material usado na época.
Hoje nós usamos o quê? Pedra, areia, cimento, tijolo, e nós precisamos saber bem a qualidade desse produto. Você não vai pegar qualquer terra, você não vai pegar qualquer areia, você não vai pegar qualquer cimento, você não vai pegar qualquer pedra e vai jogar na sua casa. Você não vai pegar qualquer ferro e vai jogar na sua casa. Existem coisas que são para aquilo ali, para aquela coluna, para aquele fundamento. Existe aquela questão de você colocar a massa 3x1 ou 2x1, mais forte, mais fraca, depende de onde você vai colocar na sua casa. Então o construtor ele deve escolher bem o material que vai usar na sua casa, na construção. A terceira razão é que ele será avaliado pela qualidade da sua obra. Ou seja, no versículo 13 ele vai falar isso: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Ou seja, você vai ser avaliado da qualidade da obra que você está fazendo. O que Paulo está falando aqui é que na questão aqui do construtor, a partir do verso 10, e ele usa essa metáfora de arquitetura, é que eu, como líder espiritual, serei avaliado pela qualidade da obra que eu estou realizando. Você, como servo de Deus, vai ser avaliado pela qualidade da obra que você está realizando. O quarto ponto aqui é que ele será recompensado pelo trabalho de edificação. Ou seja, você fez um bom trabalho, você vai ser recompensado por esse trabalho. No versículo 14 e no versículo 15 ele vai dizer isso: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Logo, todo cristão, líder ou liderado, precisa tomar 3 cuidados depois disso tudo. Ou seja, a razão que o construtor deve ser prudente nessas 4 qualificações, aí depois disso, eu preciso tomar cuidado, o líder cristão ou cristão, todo cristão, líder ou liderado, ele precisa tomar 3 cuidados. O primeiro cuidado é que cada cristão é um santuário sagrado onde Deus habita por meio do Espírito Santo de Deus. Cada cristão é um santuário. Eu sou santuário de Deus. E aí ele vai dizer lá no versículo 16 e no versículo 17: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos santuários de Deus. E aí ele vai colocar também no versículo 17, que Deus destruirá todo aquele que tentar destruir o seu santuário. No versículo 17 diz o seguinte: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ou seja, nós somos a habitação de Deus, santuário de Deus, que precisamos cuidar do que é santo, precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu, para que nós não sejamos destruídos. Amém? A segunda razão que todo cristão e todo líder ou liderado precisa tomar é que não se engane. Está lá no versículo 18 e versículo 19. Não se engane. Não abram mão da sabedoria celestial em troca da sabedoria mundana. Ou seja, no versículo 18 e versículo 19 ele vai dizer assim: ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste século. Faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui, que nós precisamos tomar cuidado, é que todo cristão deve gloriar-se em Deus e não se gloriar na competência de lideranças espirituais. A glória tem que ser dada toda a Deus.
Em Cristo, queridos, o cristão possui todas as coisas. Eles pertencem a Cristo e a Deus. Ou seja, muitas vezes a gente dá muita vazão para o líder cristão, mas pouca glória para o próprio Deus. E no versículo 21 e versículo 23 ele vai falar sobre isso. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E no versículo 23 ele vai terminar assim: e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, né? Como construtores, todo cristão, né? Independente se é líder, se não é, cada cristão é um santuário de Deus. Nós não podemos nos enganar, nós não podemos abrir mão da sabedoria celestial em troca da sabedoria mundana. E todo cristão deve gloriar-se em Deus e não gloriar-se na competência de líderes espirituais. Existem muitos líderes espirituais que são muito bons, porém a glória deve ser dada toda a Deus. O quinto ponto que eu quero trazer dessa lição hoje para vocês é baseado em 1 Coríntios 3, de 1 a 4, depois 21, claro que é o texto todo que a gente está trabalhando, é que ministros de Cristo, nós precisamos ser ministros de Cristo e mordomos de Deus. E isso está lá já entrando no capítulo 4, onde ele diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Versículo 2, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Nós somos ministros de Cristo. Caiu aqui, gente, caiu aqui. Nós somos ministros de Cristo. Nós somos dispenseiros de Cristo, nós somos servos de Cristo, nós somos construtores, nós somos aqueles que regam, nós somos aqueles que colhem, mas o crescimento ele vem de Deus. Queridos, nós devemos olhar para os líderes como eles são perante Deus. Nós devemos olhar para os nossos líderes como servos. Eles são servos, eles são ministros. E originalmente a palavra servos ou ministros, ela aplica-se ao escravo que remavam nos convés de uma embarcação em um sentido mais amplo de um empregado doméstico. Ou seja, eles são mordomos ou dispenseiros de Deus. Nós precisamos entender que, como a palavra diz assim, que no versículo 1, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Nós precisamos aprender que nós somos fiéis a Deus. Nós somos aqueles que são fiéis, ou isto é, a quem o Senhor confiou os seus bens. Né? Ontem eu estava vendo, foi anteontem, eu estava vendo aquele desenho, filme sobre a vida de José, e eu gosto muito da história de José do Egito, e eu estava vendo que Deus tem um propósito na vida de cada um. Né? José, na sua casa, era todo mimado, ou seja, seu pai ensinou ele a fazer várias coisas, ensinou a ler, ensinou a escrever, ensinou ele totalmente, o ensino de José foi totalmente diferente dos seus irmãos. Porém, ele foi levado como escravo, ele foi levado como servo. E lá na frente a gente vai ver que José, ele foi levado como escravo por permissão de Deus, para que ele passasse pela casa de Potifar, para que ele fosse para a prisão, e da prisão ele chegasse até o faraó, e interpretasse o sonho do faraó, e chegasse a ser o segundo na escala do Egito. Apenas o faraó era maior do que ele naquela época no Egito.
Se não fosse assim, ele não chegaria. Está caindo aqui. Se não fosse assim, ele não chegaria aonde ele chegou. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. O segundo ponto que eu vejo dentro desse texto aqui é que nós devemos considerar que todos os líderes eles são iguais perante Deus. Não existe aquele maior nem aquele menor. Às vezes a gente acha assim, que um líder é maior do que o outro. Não é. Todos nós somos iguais perante Deus. Observe que Paulo usa o plural para os ministros e mordomos. Quando ele fala aqui, ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Ele não fala sobre dispenseiro, ele não fala sobre ministro, mas ministros. Ele usa o plural. E tanto que os apóstolos como os seus auxiliares aqui são servos de Cristo. Na igreja, né? E para o bem dela, Jesus, na igreja nós precisamos ser ministros, na igreja nós precisamos ser servos, na igreja nós precisamos trabalhar para que nós possamos ser dispenseiros de Deus. Nós precisamos nos encontrar, como diz o final do versículo 2, eu acho muito interessante isso, que cada um deles seja encontrado fiel. A fidelidade perante Deus é muito importante neste momento. O terceiro ponto que eu quero trazer é que nós devemos olhar para a fidelidade dos líderes espirituais. Aí ele está falando sobre o final do versículo 2. Olhar para a fidelidade dos líderes espirituais é uma coisa muito interessante nos dias de hoje, muito difícil, né? Porque existem muitos líderes que só querem o seu próprio prazer, né? Encaram o ministério como se fosse algo que fosse um emprego. Alguém um dia me perguntou assim, mas você tem 2 empregos? Eu falei assim, não, eu tenho um emprego só, eu trabalho fora, trabalho numa empresa há mais de 20 anos e eu tenho um chamado de Deus, um ministério de Deus. Dentro desse ministério, o meu final de semana é dentro desse ministério. Não é um emprego, é algo que me dá prazer, é algo que me dá gozo ser usado por Deus, e eu preciso ter essa fidelidade em primeiro lugar com Deus e depois com a igreja em que eu sirvo. Os crentes estavam olhando, queridos, para o carisma. Os crentes ali em Corinto, eles estavam olhando para a eloquência, para a oratória do líder. Mas o que Deus exige de cada pessoa que o serve é a fidelidade. E aí lá em 1 Pedro, é a fidelidade. Eu não vou ler a 1 Pedro não, porque senão a gente vai tomar muito tempo. Mas a fidelidade, o que Deus exige de cada um de nós, de cada pessoa, é a fidelidade que nós precisamos ter para com Deus. O sexto ponto que eu quero trazer para vocês hoje, ainda dentro dessa linha do capítulo 4 de 1 Coríntios, é que o contraste entre o líder orgulhoso, há um contraste entre o líder orgulhoso e o líder humilde. Segundo o ensino bíblico, o orgulho é o pior de todos os pecados. Já viu uma pessoa orgulhosa? Já viu uma pessoa que, infelizmente, ela é cheia de orgulho? Ele foi o primeiro pecado e a essência de todos os outros. John Stott, que é um grande escritor e pastor, disse em um dos seus livros: o orgulho é mais que o primeiro dos 7 pecados capitais. Ele é a essência de todo pecado. E por isso, Deus odeia o orgulho. E aí ele vai dizer isso lá em Provérbios 16:5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração.
é evidente que não ficará impune. Né? Às vezes a gente pega uma pessoa orgulhosa e a gente fica chateada por conta disso, mas fica despreocupado porque Deus está vendo todas as coisas. Né? E a palavra de Deus ela não é mentirosa, ela é verdadeira. E a palavra de Deus diz que é evidente que não ficará impune. Né? Tiago diz ainda em Tiago 4,6 que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por que Deus odeia tanto o orgulho? E aí um escritor que se chama, vou tentar falar aqui o nome dele, Mahaney, ele diz o seguinte: orgulho é quando seres humanos pecadores desejam o prestígio e a posição de Deus e se recusam a reconhecer a sua dependência dele. O orgulho, queridos, promove a autoglorificação ao invés de glorificar a Deus. O orgulho, somente Deus é digno de toda a glória, mas o meu orgulho leva-me a disputar com Deus, querendo a sua glória para mim. Eu lembro que a palavra de Deus nos diz que o diabo ele foi expulso do céu, né? O diabo é criatura de Deus, foi criado pelo próprio Deus, mas o orgulho que ele tinha e que ele absorveu para ele, ser igual a Deus, fez com que Deus expulsasse ele e os anjos que estavam junto com eles, fazendo a rebelião em relação a isso. Mas isso aí é outra coisa. Né? O orgulho, ele tem sido a causa de divisões de muitas igrejas e a ruína de muitos líderes espirituais. A igreja de Corinto, ela estava sendo prejudicada espiritualmente. Ela estava sendo prejudicada espiritualmente por causa do orgulho de seus membros. Ou seja, Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Corinto, ele está chamando a atenção da igreja em relação a algumas coisas, e principalmente a questão do orgulho também. Ele está falando assim, olha, dentro da igreja está tendo divisões, dentro da igreja está tendo orgulho, dentro da igreja vocês estão sendo soberbos, vocês estão trazendo um mal terrível para dentro da igreja. Vocês estão trazendo algo que não vai edificar a igreja. Mas eu quero dizer para você que o orgulho muitas vezes acaba com a liderança e acaba com a igreja. Eles se gloriavam em homens e o apóstolo Paulo reprovava severamente por isso. Paulo usa de ironia e contrasta aqui o servo humilde como o servo orgulhoso. Ele faz uma comparação entre a figura do apóstolo com os crentes da igreja de Corinto. E aí eu queria trazer essa divisão para a gente. Olha só que interessante. O servo orgulhoso, ele é cheio da soberba espiritual. Está lá no versículo 7. O servo orgulhoso, ele é rico espiritual aos seus próprios olhos. Está lá no versículo 8. De 1 Coríntios 4. O servo orgulhoso, ele é sábio em sua própria opinião. O servo orgulhoso é forte física ou socialmente. Está lá no versículo 10. E o servo orgulhoso, ele é nobre na concepção do mundo. Ou seja, para o mundo ele é nobre. Mas para dentro da igreja, ele é cheio de soberba espiritual. Ele é rico espiritualmente somente aos seus próprios olhos. Mas aos olhos de Deus ele não é. Ele é sábio em sua própria opinião. E é forte física e socialmente. E é nobre na concepção do mundo. Mas existe também o servo humilde, que ele faz essa comparação. O servo humilde, ele serve com transparência. Está lá no versículo 1 ao versículo 4. Ele não julga os outros.
O servo humilde tem uma vida exposta. O servo humilde é visto como um louco. Está lá no versículo 10, eu queria ler essa passagem porque muitas vezes a gente é dado como louco, né? Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Nós nobres vós nobres e nós desprezíveis. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O servo humilde é totalmente indefeso. O servo humilde, ele é escarnecido e desprezado pelo mundo. O servo humilde é sempre um necessitado. Versículo 11. O servo humilde é um peregrino ou vive sempre de maneira instável. O servo humilde, ele trabalha de forma estafante. O servo humilde, ele abençoa mesmo que amaldiçoado. E o servo humilde, ele é visto como o lixo do mundo. Quando você vê lá no versículo 13, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Ao concluir, Paulo relembra duas coisas. Vocês são os meus filhos na fé. E aí ele pede o seguinte: sejam meus imitadores. Nós precisamos ser imitadores de Paulo. Nós precisamos aprender a ser liderança cristã, liderança espiritual, não só dentro da igreja. Nós precisamos ser liderança espiritual na nossa casa também, principalmente nos dias de hoje. Nós precisamos aprender a ser servos, nós precisamos aprender a ser plantadores e regadores. Você quer uma família feliz? Você quer uma família boa? Você quer uma família em que vai te dar prazer? Querido, seja servo, em primeiro lugar. E depois você vai ser um plantador e um regador. Como é que eu vou fazer isso, pastor? Quando você tem um filho, você tem que ensiná-lo. Você não pode deixar que a escola o ensine. A escola vai ensinar aquilo que tem que ensinar. A igreja vai ensinar aquilo que tem que ensinar. Mas a educação, ela vem do lar. Então você vai regar, você vai plantar, ou seja, você vai preparar essa terra. Vai preparar o seu filho, vai preparar a sua família, vai preparar a sua vida. Vai preparar aqueles que você está levando para Cristo. Você vai plantar essa semente. Você vai regar essa semente. Talvez você plante e o outro regue, como tem aqui. Paulo planta, Apolo rega. Nós precisamos também aprender a ser cooperadores de Deus. Não fugir dessa cooperação. E não fugir daquilo que Deus colocou em nossa vida. Nós precisamos ser construtores de Deus. Saber escolher o material. Saber escolher aquilo que tem que ser escolhido. Não mexer no fundamento que é Cristo. Mas ser alicerçado em Cristo Jesus. Porque nós seremos avaliados pela obra que nós fizermos. Nós seremos recompensados pela edificação que nós fizermos. Se nós fizermos uma edificação fraca, nós seremos avaliados por isso. Se nós fizermos uma edificação forte, nós seremos exaltados por isso. Logo, todo cristão, relembrando para vocês, eles têm que tomar certos cuidados. Não pode esquecer que eu sou o santuário de Deus. Que eu não posso ir pela sabedoria humana, mas ir pela sabedoria espiritual. E eu preciso gloriar-me em Deus, e não na competência dos meus líderes cristãos. Aí eu achei a pregação ótima, maravilhosa de alguém. Amém por isso. Mas toda a glória e toda a honra deve ser dada a Deus. A gente não diz que quando o pregador sobe no púlpito, quando ele fala alguma coisa, quando ele pega a Bíblia e ele explana sobre a pregação, sobre aquilo que está sendo falado ali, ele não é boca de Deus. Se ele é boca de Deus, é o próprio Deus quem está falando. Então toda a honra e toda a glória deve ser dada a Deus.
E nós precisamos ser mordomos de Deus. Nós precisamos cuidar das coisas de Deus. Tudo que é nosso, não é nosso, é de Deus. Até o nosso dinheiro não é nosso, é de Deus. Nós apenas somos mordomos de Deus. E existe aquele contraste entre o líder orgulhoso e o líder humilde. Que tipo de líder você tem sido? O líder orgulhoso ou o líder humilde? Que tipo de líder você quer ser? Paulo aqui chama a atenção da igreja de Corinto, e eu estou chamando, de uma certa forma, não a atenção da minha igreja, não a atenção daqueles que convivem comigo, mas me entenda, como diz Paulo aqui no versículo 17 ao versículo 19, né? Ele diz assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensina em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. E Paulo vai falar também no versículo 14: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos amados, porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus, admoestando-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Nós precisamos ser imitadores de Paulo. Servo humilde, conhecia muito, conhecia tudo, mas aprendeu a ser servo em primeiro lugar. Sejamos servos, sejamos obedientes, sejamos plantadores e regadores, sejamos cooperadores de Deus, mas sejamos, principalmente, servos humildes em Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando. Eu queria orar com você nesta manhã e dizer que foi muito bom estar com vocês. Pai, nós queremos agradecer a Deus por esta manhã, em que pudemos tirar esse tempinho para falar um pouquinho da Tua Palavra, mesmo que de forma rápida, mesmo que de forma, Pai, bem simbólica, bem rápida, bem tranquila, onde trazemos, ó Pai, como ser, ó Pai, um verdadeiro líder espiritual na Tua essência. Nós precisamos aprender a ser servos, e muitas vezes nós esquecemos disso. Servo, ó Pai, é aquele que escuta o seu líder. Servo é aquele que escuta a sua liderança. Servo é aquele que serve e não aquele que quer ser servido sempre. Ó Pai, nós temos que aprender a ser servos para um dia chegarmos ao status de liderança, para que nós possamos dar valor àqueles que são servos quando nós chegarmos à liderança. Mas nunca esquecermos que o Senhor é o nosso líder, que é aquele que cuida de cada um de nós. E devemos dar somente glória e honra ao Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por esta manhã. Obrigado, ó Pai, por este domingo de Páscoa, que possamos ter um dia abençoado na Tua presença. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, Deus abençoe a cada um de vocês. Eu queria agradecer a todos que estão aí, que ainda estão, que estiveram. Que Deus possa estar abençoando, que você possa ter uma manhã ainda, um restinho da manhã e um domingo de Páscoa, como a Ana diz aí, feliz domingo de Páscoa a todos, porque Ele vive, e Ele vive e vivo está entre nós. Amém? Eu queria marcar com vocês, hoje, 7 horas da noite, 19 horas, nós temos um encontro marcado, um culto de Páscoa, onde você vai preparar aí o seu pão, vai preparar o seu suco de uva, o seu vinho, e vai
participar conosco deste culto online também, por este canal, e vai poder estar conosco participando do pão, que simboliza o corpo de Cristo, e o suco de uva ou vinho, que simboliza o sangue do Senhor, derramado na cruz do Calvário, pelas nossas vidas. Mas não fique triste não, porque o Senhor ressuscitou e vivo está entre nós. Ele está aqui, né, no nosso meio, nas nossas vidas, todos os dias. E nós queremos agradecer ao Senhor por isso tudo. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque Ele vive e reina sobre as nossas vidas. Amém? Deus abençoe a cada família, a cada um de vocês. Em nome de Jesus.